O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar a Nós Descei Divina Luz, pedindo para que o Espírito Santo de Deus abra o nosso coração para acolhermos esta palavra em nossa vida. Nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Querido povo de Deus, hoje celebrando o nosso último dia da nossa novena, tantas coisas que nós já escutamos ao longo dessa semana, e quanto mais ainda poderíamos escutar sobre a Virgem Maria, o padre hoje gostaria de destacar uma virtude essencial de Maria, que serve para nos ajudar no nosso caminho de fé. Dentre tantas maravilhas que nós podemos encontrar, tantas virtudes que podemos encontrar na Virgem Maria, o padre gostaria de destacar que esta mulher é a Virgem do silêncio. Das grandes virtudes que Maria tem, o seu silêncio é o que sobressai. O silêncio de Maria que grita sobre nós. É muito próprio dos santos viver o silêncio. E Maria, como foi santa e é santa, não poderia ser diferente. Vivenciar o silêncio na vida
é se abrir para escutar uma voz muito mais intensa dentro de nós, que tem que ser a voz de Deus. Se nós olharmos a vida da Virgem Maria, relatada aos poucos que tem ali nos evangelhos, dificilmente nós vamos ver Maria entusiasmada, gritando, falando tanta coisa. Pelo contrário, quando nós olhamos ali as atitudes de Maria, todas as coisas que ela pôde falar, dizer, pensar, agir, sempre o evangelho deixa claro assim: e Maria guardava tudo no seu coração. E Maria guardava tudo no seu coração. Esse guardar no coração é a expressão do silêncio de Maria. Entendendo agora a Virgem Maria como essa Virgem do silêncio, como é difícil falar de silêncio em pleno século que a gente vive. A gente não gosta do silêncio. A gente corre do silêncio. Por mais que a gente tenta lutar para ficar em silêncio, para conseguir vivenciar o silêncio, mas parece que a gente não dá conta. E por que que nós corremos do silêncio? Porque o silêncio, ele tem um grande poder, uma grande força de nos fazer sermos transportados para nós mesmos, para dentro de nós. E das muitas e muitas vezes, quando nós somos transportados para dentro de nós, a gente vai encontrar lá aquilo que a gente não quer ver. Muitas vezes nesse caminho de ter que olhar para dentro de nós, nós vamos encontrar coisas que nós não queríamos ver ou ser. Às vezes a gente, ao longo da nossa vida, vamos guardando tanta coisa dentro de nós. Às vezes ao longo da vida, nós vamos percebendo que nós vamos nos tornando pessoas que nós talvez não gostaríamos de ser. Para o mundo nós vamos usando máscaras, mas você sabe quem você é. Você sabe aquilo que você carrega dentro de você. E o silêncio nos faz olhar para dentro de nós e vermos muitas vezes as nossas mazelas. Ver muitas vezes os nossos pecados. E às vezes, por não querer enfrentar as coisas que estão aqui dentro, às vezes, por não ter força suficiente de querer mudar o que está aqui dentro, eu busco o barulho, o ruído, para que eu nunca possa olhar para dentro de mim. Isso acontece com muita clareza no nosso dia a dia. Às vezes a gente fala assim: padre, eu não tenho como ficar em silêncio, minha casa é cheia, eu tenho criança. Mas será mesmo que você não tem como, ou você não quer se silenciar? Porque, por exemplo, de fato, às vezes nós temos uma vida muito cheia de coisas, mas quantas oportunidades pequenas que nós temos de vivenciar o silêncio, mas nós corremos dessas oportunidades. Tal como, por exemplo, às vezes nós vamos para o trabalho de carro, está só você e Deus dentro do seu carro. Qual é a primeira coisa que eu e você fazemos quando entramos dentro do carro? Ligamos o som, porque nós precisamos de um ruído para que nos roube de nós mesmos. Eu não quero ficar sozinho comigo mesmo. Eu tenho medo às vezes de ficar sozinho comigo mesmo. Quantas vezes, filho, filha, você tendo a oportunidade de vivenciar o silêncio lá na sua casa, quando seus filhos estão dormindo, quando não tem mais ninguém, e nós, tendo essa oportunidade, a primeira coisa que fazemos é ligar a televisão. Não estamos nem escutando, nem pensando o que está passando lá, mas eu preciso de um ruído. Quando não é a televisão, que eu não estou nem assistindo, eu ligo o rádio, porque eu preciso de um barulho, eu preciso correr das coisas que estão aqui dentro. Quantas vezes, tendo a oportunidade de vivenciar o silêncio na nossa vida, às vezes a gente camufla, corre.
Se o padre perguntasse, levanta a mão aqui, quem às vezes dorme assistindo televisão? Sendo que você poderia ir para a cama mais cedo, para ficar só você e Deus. Quantas pessoas dormem no pé da televisão? Hoje, talvez nem dorme na sala mais, porque agora nós levamos a televisão para o nosso quarto. A gente às vezes acorda na madrugada com a televisão ligada, por quê? Porque eu tenho medo de ficar sozinho comigo mesmo. Isso são coisas que vão acontecendo, mesmo que inconsciente para nós, mas são formas que nós estamos correndo de enfrentar aquilo que está aqui. E somente o silêncio faz com que você enfrente aquilo que está aqui. A gente só vai se tornar pessoas melhores, nós só vamos nos tornar aquilo que Deus tem para nós, se a gente for capaz de enfrentar o que tem aqui dentro. Às vezes a gente tem que enfrentar, muitas vezes reconhecer os nossos erros ao longo do dia. Quantas vezes nós perdemos tempo com o telefone? Quantas pessoas dormem com o telefone quase no rosto, na cara jogado? Isso é medo de estar consigo mesmo. Medo de enfrentar alguns fantasmas interiores que moram dentro de nós. E eu digo para vocês, filho, filha, está na hora da gente enfrentar. Está na hora da gente desejar viver o silêncio, para permitir olhar dentro de nós o que precisa ser mudado, o que está errado dentro de nós. Vocês entendem quando o padre fala assim? Porque nós queremos correr a todo instante de quem somos nós. Muita coisa na nossa vida que pode ser mudada, precisa primeiro do silêncio, para você olhar o que precisa mudar. A gente precisa desse tempo. E a oportunidade que nós temos deve ser bem aproveitada. O padre não sabe qual é a realidade onde você vive, como é a sua vida, o que você tem feito. Mas uma coisa eu tenho certeza: aonde Deus quer te levar, vai passar primeiramente com o enfrentamento daquilo que você é. Então tenham coragem de enfrentar quem vocês são. Tenha coragem de enfrentar, de soltar esses fantasmas interiores que moram dentro de nós. E é por isso que nesse momento, o padre gostaria que você pudesse fechar os seus olhos aí de onde você está. Aproveitar esse breve instante de silêncio que nós temos. E eu convido você para olhar para dentro de você nesse momento. Como é que foi seu dia hoje? O que você enfrentou? Quais foram as suas dificuldades? Houve desesperança? O que fez seu coração sofrer hoje? Ou viver angustiado? Dê valor a você, você é importante. O que dentro de você precisa ser mudado? O que eu preciso de deixar para trás na minha vida para seguir adiante? Reze, reze, reze. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.